for me a glad tomorrow, where gates of pearl swing open wide, and when I cross this vale of sorrow, I'll get upon the other side. Someday, beyond the reach of mortal man, someday, God only knows just where and when. The wheels of mortal life shall stand still. What'll happen then? Then I shall go to dwell on thine hill. Someday, beyond the reach, think of it, someday, God only knows just where and when. What'll happen? The wheel of mortal life shall stand still. Then I shall go to dwell on thine hill. Swing low, sweet chariot, oh, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. 'Tis the old ship of is the old ship of glory. Is the old ship of get on board, get on board. It has landed my old father. It has landed my old father. It has landed my old father. Get on board, get on board. Is the old ship of Zion. Is the old ship of Zion. Is the old ship of Zion. Get on board, get on board. And Peter said, I've seen him do great miracles down on Galilee. E Pedro disse, eu o tenho visto fazer grandes milagres lá embaixo na Galileia. But oh, he lays yonder dead and cold in the tomb. Mas, ó, ele está deitado ali, morto e frio na tumba. I believe I'll just go down to the sea this morning and cast in a net and just go fishing. Eu acho que simplesmente descerei até o mar nesta manhã e lançarei uma rede e pescarei. Maybe I can look out across the sea yonder and I'll find out. Talvez eu possa olhar além, através do mar, e eu descobrirei. I remember seeing him when he waited for us at the bank. Eu recordo quando o vi, quando ele esperava por nós nas margens. I believe I'll just go down. Eu acho que simplesmente descerei. And the apostle said, you know what? E os apóstolos disseram, sabe de uma coisa? I believe I'll just go with you. Oh, Cremos que iremos contigo.
They were blue. Oh, eles estavam tristes. They cried until their eyes were swollen. Eles choraram até seus olhos ficarem inchados. How we know to go through those places? Como sabemos passar por essas situações? How we know we're all acquainted with those things? Como sabemos, somos todos familiarizados com estas coisas. I remember when I laid a precious one yonder in the grave, up on top of the hill yonder called the Eastern, or the Walnut Ridge Cemetery. Eu recordo quando coloquei alguém precioso na sepultura lá em cima da colina, chamado de Yesten, ou o cemitério de Walnut Ridge. I laid a little baby in there. Como eu coloquei bebezinho ali. I laid a little baby in there and I'd cry on a mother's arm. I'd cry till I couldn't cry no more. E eu chorei nos braços da mamãe. Chorei até não poder chorar mais. I'd done everything that I know till I took a gun to try to commit suicide. Eu havia feito tudo o que eu sabia. Até cheguei a pegar uma arma para tentar cometer um suicídio. I was in such a time. Eu estava em tal situação. It was at that hour, in that little room up there on my knees, that the heavens opened back. I saw her standing there. Amen. In the splendor of immortality. E foi naquela hora, naquele pequeno quarto, ali em cima, de joelhos, que os céus voltaram a se abrir e eu a vi ali de pé no esplendor da imortalidade. Praise God. It was in that hour that I felt her arms come around my shoulder and said, Bill, you don't understand, we're so much better off than you. Foi naquela hora que eu senti os seus braços ao redor de meus ombros. Disse, Billy, você não compreende. Nós estamos bem melhores do que você. See, it takes a crucifixion. Veja, foi necessário uma crucificação. It takes a crushing of a flower to bring perfume from it. É necessário o esmagamento da flor para extrair o seu perfume. It takes a crushing of a life to get the best out of it that there is. É necessário o esmagamento da vida para extrair o que há de melhor nela. That's the reason Jesus had to be crushed to bring forth what he was. Esta é a razão pela qual Jesus teve que ser esmagado para produzir o que ele era. He cannot stand before the crucifixion and say, all power in heavens and earth is given in my hands. Ele não pôde se levantar antes da crucificação e dizer, todo poder nos céus e na terra é dado em minhas mãos. But after the crucifixion, he could stand and say, all power in heavens and earth is given into my hands. Mas depois da crucificação, ele pôde se levantar e dizer, todos os poderes nos céus e na terra são dados em minha mão. But what did it do? Mas o que fez? It taken crucifixion first. Foi preciso uma crucificação primeiro. Cumprimentamos os nossos ouvintes, nossos irmãos que participam conosco de mais esta programação. Uma boa noite com Jesus. Estamos começando agora o culto com pregação da palavra, uma mensagem de Deus para nós, pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Culto que acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas. Ao som do hino Somente Crer, vamos receber a palavra de Deus através de mais esta poderosa mensagem.
aumente a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Essa nota que eu dei aí sobre casamento não é para consertar a língua de ninguém, porque essa não tem jeito. É para ajudar os que não conversam, né? Os que... Só isso. Porque por conta delas e deles a gente não ocuparia tempo, né? Por conta dos outros. Porque elas não vão mudar, não tem jeito. Elas vão sempre falar. Mas está estabelecido, está claro, que não há lei, mesmo na Bíblia, não está estabelecido tempo. Eu conheço a história daquela irmã, uma família muito boa. Eu visitei o marido dela no hospital Santa Rosa. Ele morreu, daí 3 meses eu fiz, era para fazer o casamento dela com outro. Claro, com outro. O juiz não autorizou, não permitiu, então foi daí 6 meses, porque mais 3 com 6, 9, né? 9 meses no mínimo. Mas eu faria o casamento dela. Então, é o que eu chamei de linguaruda. Dizer, será que ela não estava namorando com ele antes do outro morrer, não? Não. Não estava, não. Ela é uma mulher justa, santa, pia e reta. E ela não fez nada contra a Bíblia. Apenas já eram conhecidos há muito tempo. Família muito boa. Até meio parentes. E pronto. Agora, por que precisa dessas coisas? A outra, a moça pegou hidropsia, barriga d'água, recebeu o julgamento das faladeiras, a moça estava grávida. Por sinal, foi um dos grandes milagres que Deus já fez aqui, curar a hidropsia. O médico tinha dado 6 meses só para ela, enquanto outra estava julgando ela. E assim por diante. Mas isso a gente tem que falar, não é por causa de quem fala, é por causa dos outros. Porque para eles não tem jeito, não tem remédio. Não mate aquela sede, não mate aquela reverência, não mate aquele respeito, não mate aquele sentimento que você tinha, que depois que você mata esse sentimento, você acha que não precisa mais dele, esse respeito. O exemplo daquele homem que ia levando ouro e achou que não precisava mais do cachorro. E o cachorro estava dando sinal, todo o tempo, que tinha um ladrão atrás dele, mas só não preciso mais de você mesmo, deu um tiro no cachorro, matou aquilo que lhe avisava. É assim. Foi muito importante. Quando Davi recebeu aquela água que custou tanto sacrifício, ele a ofereceu, o Senhor derramou e continuou com sede de Jerusalém. E foi tremendo também. Então essas coisas são importantes. Há muita coisa boa para se falar. Há muita brincadeira sadia. Há muito meio de se extravasar sem se comprometer, sem se manchar. Basta as circunstâncias que já vêm por cima da gente como uma predestinação. Você não tem jeito nem de explicar. Basta isso. O irmão Branham disse, ele já tem o suficiente contra si, ela já tem o suficiente contra si. Não precisa você ficar fazendo isso. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis.
E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Agora, se Jesus aparecesse aqui agora em pessoa, ele ia falar exatamente as mesmas palavras sobre este assunto. As mesmas palavras. Aqui não tem jeito. É isso mesmo que você está ouvindo. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos aqui e nós queremos tudo de bem para nós. Para os nossos queridos, para os nossos filhos, para os nossos parentes. Mas queremos também para aqueles que não são parentes nossos. Queremos também para aqueles que não são filhos, que não são filhas, que não são chegados a nós e quem sabe são até antipáticos a nós. Mas nós queremos o bem deles, queremos a cura para eles, queremos que o Senhor guarde as suas vidas, não lhes deixe faltar o pão de cada dia, a saúde também. Tudo, Senhor, que é bom para um, é bom para o outro também, que o Senhor dê para todos a chuva e o sol, sobre todos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Aqui a mensagem a ser usada seria: como poderei vencer? Como poderei vencer? É uma pergunta muito importante. E tem uma resposta muito importante. Como poderei vencer é a mensagem que vai ser usada. O náufrago se salvou na ilha e lá ele então fez um ranchinho. Conseguiu lá umas palhas, umas coisas e fez um rancho. E caçando um jeito de pegar uns peixes ali, coisa, já estava acostumado com aquela vida. Acontece que um dia eu estava na praia tentando arranjar uns peixes lá, fazendo um jiquizinho lá, uma cerquinha lá para sobrevivência dele. Quando ele olhou, o fogo dele, o rancho dele estava pegando fogo. Ele começou a murmurar: não tem mais salvação para mim, Deus me esqueceu, Deus não tem mesmo compaixão de mim, me abandonou. E naquele instante ele desesperou mesmo. E naquele desespero tão tremendo, acontece que o rancho queimando levantou fumaça, ia passando um navio, lá viu aquela fumaça, entendeu que era um pedido de socorro. Era uma oração que estava subindo. Entendeu que era um pedido de socorro. E veio, então ele disse, foram os índios que puseram fogo no rancho dele. Aí então ele agradeceu o fogo no rancho. Ah, Deus é bom. Como Deus me ama. Veja só, mandou os índios botarem fogo no meu rancho para eu ser salvo, para esse navio. Que mensagem tremenda, né? Aí o velhinho ficava bravo, batia no pulso: põe fogo no seu rancho, meu irmão. Põe fogo no seu rancho. E aí ele aplicava, muitas vezes: põe fogo na sua língua, minha irmã. Põe fogo nisso, põe fogo nessa saia curta, põe fogo nisso, naquilo outro, e aplicava, mas era tão bom, tão gostoso. Ele aplicava tão bem. Eu conhecia 3 mensagens dele, quatro mensagens, né? É a coisa mais boa. Agora, ligando um fato com o outro, quando o menino estava apanhando o vizinho, a vovó falava: põe a sua barba de molho. Põe a sua barba de molho. Quando você vê
a casa do vizinho pegando fogo, põe a sua de molho, né? A sua barba de molho. Então são lembranças importantes e que têm fundamento, na verdade. Tem fundamento. Como vencer? Porque você, o visitante, pode estar aqui nesta noite, a moço, o moço, o rapaz, a criança até, precisando vencer alguma coisa que está atormentando a sua vida. A pessoa, a mãe, o pai, a avó, o vô, né? Então, chega aqui a presença da pessoa, às vezes quer dizer, como poderei vencer isto? Já é uma interrogação. É muito importante a gente ver o povo entrando na igreja. Isso responsabiliza muito os diáconos, os pregadores e as pessoas também individualmente. Pois bem, meus amados ouvintes, irmãos visitantes, vocês já ouviram muita coisa boa sobre como vencer. Mas eu vou dar o primeiro item. Ele está no parágrafo 63. Examinar a nós mesmos e vermos se estamos corretos na fé. Esse é o primeiro item. Examinar a nós mesmos e vermos se estamos corretos na fé. Examinar a nós mesmos e vermos se estamos corretos na fé. Agora, isso tem um amparo bíblico tão grande, porque você começa pelo o capítulo que é o capítulo base para a ceia, para a comunhão, capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do verso 23. Então Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, não é certo? Depois então vem demais referências, conforme já fizemos estudos. Veja que isso é fundamental. Como poderei vencer? Então, examine-se a si próprio. Examine seus motivos e seus objetivos. Examinar-se a si mesmo inclui a autocrítica. Não é aquela hora que você se põe contra você, tão estupidamente como você se põe contra uma outra pessoa, contra o marido, contra a mulher, contra um irmão, contra um filho, contra o próprio pai. Tem hora que a gente fica bruto, estúpido com a gente mesmo, e fala coisas absurdas a respeito da gente. Não, não é isso. Não é bem isso aí. Chama-se exame introspectivo. E Davi chegou a dizer: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me. Ele admitiu que havia pecados ocultos, até mesmo da sua própria consciência. Por isso, o autoexame, ele não é uma autoagressão, a pessoa agredir-se a si própria, mas é examinar-se de uma maneira imparcial, deixando todos os sentimentos de lado e ver se está correto na fé. Agora, isso aqui caracteriza a vitória do crente, do eleito, porque se nós vamos examinar a nossa fé, em outras palavras, o irmão Branham está dizendo, examinar a vossa fé, ver se a sua fé é correta. Então você começa por aqui: eu vou examinar a minha fé a respeito do mistério tríplice de Deus.
São três pessoas, eu creio em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, formando um só Deus. É um parlamentarismo, três ministros governando o mundo? Não. Essa fé não é correta. Então você examine se você está correto na fé. Aí vem o unicista e diz: não, é só Jesus. Também uma fé incorreta. Você não está correto na fé. Porque Deus é galardoador daqueles que se aproximam dele com a fé correta. A fé correta sabe que Deus é Espírito e que importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A fé correta vê o Pai no Filho. A fé correta sabe que Pai é Deus sobre nós, Filho é Deus conosco, é Jesus, Emanuel. Espírito Santo é Deus em nós. Eu ainda vou mostrar na cena aqui um exemplo que tipifica muito, mostra muito claramente o que é o Espírito Santo na verdade. Então, o Espírito Santo é Deus em você. Esse mistério tríplice, Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Então, nessa parte de doutrina, vamos deixar comportamentos pessoais, vamos deixar a língua, a implicância com o casamento dos outros, vamos deixar implicância com a vida dos outros, a censura, a murmuração, o mexerico, a chocarrice, o masoquismo. Deixar todas essas coisas de lado e vamos pensar na fé que nós temos em relação ao nosso Deus. Agora, a gente que acha... Bom, isso não é tudo, é claro. É claro que não é tudo. Não é somente crer que há um só Deus. O diabo e os demônios também creem. Os denominacionais precisavam pensar muito, os irmãos denominacionais precisam pensar muito nesse versículo. Você crê que há um só Deus? O demônio também crê. E até os demônios sabem, eles sabem melhor do que qualquer teólogo, que só há um Deus. E que Jesus Cristo é a pessoa desse Deus, é o Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. E que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, porque Deus é Espírito. E o Espírito, para ser visto, ele teria que se encarnar. Jesus mesmo disse: Espírito não tem osso, não tem carne. Então, deixando de lado todo o comportamento pessoal, a vida social, os erros pessoais, nós começamos desse princípio, desse fundamento, que realmente temos uma fé correta. Você pode se assentar aqui e dizer: não, é o seguinte, pelo menos nessa parte aí nós temos certeza que esse fundamento é dos apóstolos e dos profetas. Porque o que você vai construir depende do fundamento. As paredes podem ser derrubadas, pode fazer de novo, qualquer coisa pode ser consertada. Mas o fundamento, um fundamento como esse ele não pode falhar. E por isso Deus nos deu esse fundamento que é dos profetas e dos apóstolos. E no fundamento dos profetas e dos apóstolos, nós encontramos que há um só Deus.
Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Aí vamos para o batismo. Você está examinando se você está correto na fé. Ora, se você não crê em três pessoas distintas, porque elas não existem, faz muito bem não crer. Então, é lógico que o seu batismo tem que ser diferente. Teria que ser como dos apóstolos. Se a sua fé é como a dos apóstolos em relação à unicidade de Deus, então o seu batismo também teria que ser como dos apóstolos. Então você se batiza conforme Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos é Atos do Espírito Santo. Aí você então vai entendendo que você está correto na fé, começando por Atos 2:38, Atos capítulo 8, Atos capítulo 19, e assim as referências todas. Associado isso com a história também, que só se batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos títulos, 325 anos depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. Dali para cá que criaram esse batismo, nos títulos. Então, em 5 minutos, nós constatamos que estamos sobre o fundamento correto. O nosso fundamento é correto. Agora aí você pode construir. Aí você pode botar virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, porque o fundamento, a sua fé é correta. Examinar a nós mesmos e ver se estamos corretos na fé. É o segredo, é o primeiro passo para se vencer. Como poderei vencer? Qual que é a segunda condição? É estar, porque ele faz aqui referência, de uma coisa que aquele eleito, aquela noiva, nem todos da igreja judaica virão naquele tempo. Agora vem a resposta. Todos eles fizeram o mesmo sacrifício. É uma ação coletiva. Fazer o mesmo sacrifício. Está correto no seu sacrifício. Todos eles estavam sob o sangue derramado do Cordeiro. E lá havia um grupo de eleitos. Então, a segunda seria esta. Está correto no sacrifício. Não é no seu sacrifício pessoal, não. É certo que há muita gente com sacrifício errado. Como eu lembro de mulher, pobre mulher, magra, cansada de viagem, dar volta naquela igreja de Trindade lá, com uma pedra na cabeça, joelhos sangrando. Ora, ela estava incorreta no seu sacrifício. Não está certo. Há pagãos que oferecem seus filhos a crocodílios, como culto ao seu Deus, a ídolos. Está errado no sacrifício, mas não é um sacrifício pessoal. Está correto no sacrifício que corresponde, que te salva realmente, que salva a sua alma. Qual é o sacrifício que te salva? Qual é o sacrifício que salva o pecador? Então, por isso é que está debaixo do sangue, né? É que eu disse que o irmão começou certo. Está relacionado com o sacrifício que você crê. Então, os eleitos creem no mesmo sacrifício do Calvário, mas creem de uma maneira diferente. Ela é distinta, é por eleição, é por predestinação. Aquele dia no Calvário, quer dizer, o sacrifício pelas nossas almas, para a salvação das nossas almas, não é
o de sangrar joelhos. Não é penitência, não é andar a pé daqui a uma cidade, oferecer, pagar voto, essas coisas. Não é isso. O sacrifício da nossa salvação é o sacrifício de Cristo lá na cruz. Nós somos salvos pela graça e nos mantemos limpos através desse sacrifício. Isto é, diante de Deus, aos olhos de Deus. Porque Deus olha estes eleitos através deste sacrifício. Então, todos eles fizeram o mesmo sacrifício. Todos eles creram no mesmo sacrifício. Portanto, eram corretos em seu sacrifício. Sendo corretos na fé, vermos se estamos corretos na fé. Vermos se estamos corretos no sacrifício no qual nós cremos. Todos eles fizeram o mesmo sacrifício. Coloques tu, o Senhor, minha mão no lugar correto. Está pensando, para que eu botar a mão no lugar, na coisa que não é da minha conta, que não é minha responsabilidade, que eu não tenho que dar conta daquilo? Para que eu pôr a mão naquilo? Basta o que eu já tenho, como diz o profeta, eu mesmo já estou todo enredado. Coloques tu, Senhor, minha mão no lugar correto. O terceiro seria essa posição. Esta é a vitória. Isto é que é vencer. A coisa que você tem que vencer é você mesmo. Suas ideias, suas coisas, e render-se a si mesmo a Ele. Ele vencerá por você. Ele sabe a maneira, nós não. Ele sabe a maneira, nós não. Então, a gente está num tempo de deixar as coisas acontecerem. Você se acaba antes do tempo, quando sabe que uma coisa vai acontecer. Espera aquilo acontecer então. A coisa que você tem que vencer é você mesmo. Suas ideias, suas coisas. E render-se a si mesmo a Ele. Ele vencerá por você. Ele vencerá por você. Nós temos exemplo de uma mulher que não triunfou, não venceu. Na Bíblia Sagrada. Esse exemplo o irmão Branham dá nesta mensagem, 82 e 84. E ele diz por que ela não venceu. Por que ela não venceu? E sabendo por que ela não venceu, você fica sabendo também por que você não está vencendo, afinal de contas. Bem, a mulher de Ló fez a mesma coisa, vocês sabem. Ela levantou-se para ir com Ló, como a vencedora. Seguir o seu esposo e suas filhas, os seus queridos. Mas qual foi a sua frustração? Qual foi a causa dela não vencer, não triunfar? É que vencer não estava em seu coração. Eu sei quando eu quero vencer uma coisa e sei quando eu não quero vencer. Você sabe quando você quer vencer uma coisa e quando você não quer. Quando você quer vencer, assim que você acaba de falar uma coisa que você não devia falar, você cai em luta.
Foi por isso que o irmão Branham voltou 100 quilômetros na estrada. Que você vai perdendo essa sensibilidade. Vai perdendo. Coisa que te fazia chorar amargamente, não faz mais. Aí você vai perdendo a sensibilidade. Mente hoje, mente amanhã, mente depois, e vai perdendo na medida que você vai perdendo. As companhias que vão se aproximando de você já não são aquelas, elas já vêm conscientemente, as amizades. E são pessoas que não vão te levar para a atmosfera do temor, mas sim da irreverência, de falar quando não devia falar, falar o que não deve falar, e assim por diante. De repente você se encontra envolvido num mundo completamente diferente. Aí você não triunfa, você não vence mais. Ela quis seguir seu esposo. Ela foi na igreja há muito tempo. Ela quis ir com seus queridos, mas isso não estava em seu coração, ela ia obrigada. Ela continuava a amar o mundo. Então é possível você ter um começo e o mundo ainda continuar em você. Vem, ela nunca venceu. E mesmo que ela tivesse ido bem pelo caminho, isto finalmente a destruiria. Ela tinha que dar aquela grande, longa e última olhada para o lugar onde estava seu coração. Você não entra numa locadora de vídeo sem sair de lá com espíritos te acompanhando. Você não entra num salão de beleza sem sair de lá com demônios atrás de você. É igual aquelas abelhinhas cabeleireiras. A abelha preta ou arapuá. Você fica voando assim e logo está... Ela não ferroa não, ela entra no cabelo. A mulher que entra num salão de beleza sai carregada de demônios em cima dela. Não tenha dúvida não que é verdade. O homem, ao entrar em determinados lugares voluntariamente, ele sai carregado de demônios por cima dele, como aqueles mosquitos que ficam assim, voando por cima da cabeça. E se eles não conseguem penetrar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, mas eles mesmos dizem a água mole, bate em pedra dura até que fura. E você pega uma autoconfiança que nada te acontece, nada vai me acontecer. Ela nunca venceu. E mesmo que ela tivesse ido bem pelo caminho, isto finalmente a destruiria. Ela tinha que dar aquela grande, longa e última olhada. Foi assim que ela foi apanhada. Ela não pôde vencer. Nunca olhe nem mesmo para trás. Não tenha nenhum desejo de ser como ela, de ser como elas. Siga em frente. Coloque a sua mente no Calvário e siga andando em direção a Cristo. Vem, ela começou como uma vencedora, mas ela nunca venceu. Ela estava com o marido circunstancialmente, por uma casualidade, pela sorte. Ela deixou a denominação, ela o fez.
ela saiu de Sodoma com Ló, mas ela gostaria de voltar e ter seu cabelo cortado lá naquele salão de beleza, onde ela se encontrava com suas amigas. Vocês sabem de uma coisa? Dali ela saía para um encontro amoroso com outro homem. Vocês sabem de uma coisa? Ela teve que voltar. Ela simplesmente não podia suportar a prova. Ela teve que olhar para trás outra vez para ver o que o resto deles estavam fazendo. Oh, vocês sabem, acima de tudo eu tenho alguns bons amigos lá embaixo. E além disto, isto será apenas um pequeno reticência, um pequeno movimento. Eu tenho boas amigas. Quer dizer, a mulher de Ló tinha bons amigos lá embaixo. Não sei por que a mulher de Ló tinha que ter bons amigos lá embaixo. Um pequeno movimento. Eu não sei se isto pode estar certo ou não. Eu simplesmente obtive a palavra deste homem nisto, embora ele seja o meu marido, mas ainda ele diz assim, entre parênteses aqui, seu pastor é o seu marido espiritualmente falando. Você vê? Agora, isto pode ser certo ou não? Eu não sei. Talvez isso ela ponderando, arrazoando. A sua revelação não esteja certa. Então, se você não está perfeitamente satisfeito, você perfeitamente não sabe que isto é a palavra de Deus, então você não pode ir. Você não pode subir. Você tem que ser realmente provado. Você tem que saber isto. Não simplesmente dizer, bem, eu vejo outros fazendo isto, eu vejo um sinal e lá está o hipócrita e assim por diante. Não! Você sabe que Israel começou, eu poderia dizer a mesma coisa e trazer isto aqui. Eles começaram com 2 milhões fortes e terminaram com 2 homens. Isto é certo. Eles viram as obras de Deus, eles viram a manifestação do Espírito, eles viram grandes e poderosos milagres sendo feitos lá no Egito e tudo mais, e partiram, mas isto não estava em seus corações. Eles não venceram, eles simplesmente saíram do Egito, só isso. Porque por uma casualidade eles pertenciam àquele povo, pertenciam àquela família. Havia se casado com aquele homem que talvez não teve nenhum critério para escolher sua mulher. Havia se casado com aquela mulher que talvez não teve nenhum critério cristão para escolher seu marido. Então é um casamento casuístico e que é sustentado simplesmente pela força social e pelas conveniências materiais, financeiras. E Jesus disse, e eles pereceram no deserto e estão eternamente mortos. Cada um deles está morto, isto significa separação eterna. Cada um deles apodreceu no deserto. Mas lá havia 2 homens, Josué e Calebe. E quando chegou a hora da prova final, os obstáculos eram tão grandes que eles pareciam como gafanhotos ao lado deles. Josué gritou com Calebe e disse, nós somos mais do que capazes de fazer isto. Nós podemos vencer. Por quê? A mesma coisa que tentavam os demais, tentavam a ele também. A eles, aos 2. Por que que eles venceram e os demais, a maioria, teve que ser derrotada? Assim disse Deus, e eles eram vencedores, eles venceram, eles foram aqueles que foram privilegiados de toda a grande organização de pessoas para levar a verdadeira eleita noiva para a terra prometida. Josué e Calebe na linha da frente,
lá como os dois generais dirigindo-os diretamente pelo rio e atravessaram para a terra prometida. Por quê? Eles criam na palavra. Não importa, você sabe quem não venceu. Quando poderia estar ao lado de Moisés, ao lado do profeta, e serem bem-sucedidos, por que que você não pode ser sucedido, bem-sucedido, ao lado do profeta, vivendo a mensagem independentemente daquilo que possa te provar? Datã e Coré podiam ser duas bênçãos também, mas eles não tinham dentro deles a palavra vencedora. Eles tentaram dizer, este homem está tentando fazer de si mesmo algo acima de todo o nosso restante. Ele é mais santo do que o resto deles, entre aspas. Deus, depois de Deus ter totalmente vindicado o homem, eles estavam arrazoando e desrespeitando o ofício que Deus respeitou em Moisés. Eles tiveram a ousadia de desrespeitar, e com isso eles estavam decretando a sua derrota. Eles disseram, nós simplesmente começaremos um grupo de pessoas, ali na vila tal, ali na outra vila, em um cantinho dali, chamando daqui, chama dali, aqui você pode cantar, aqui você pode fazer isso, aquilo. Nós faremos isto, aquilo, aquilo outro, e faremos as nossas organizações. Por que que eles não poderiam ser uma bênção dentro do verdadeiro companheirismo? Por que que eles tinham que sair, aglomerar e fazer grupos? É porque eles são melhores, né? Agora, vamos para o 41 e 42, se terminar. Então você creu, né? Glória a Deus. Aleluia. Se você não está crendo aqui, então você está perdendo seu tempo aqui. Você devia estar num lugar onde você estivesse crendo. É tão fácil estar num lugar onde a gente crê. Então, a gente tinha tanta coisa ainda, eu saltei aqui, ó. Mas tá bom. 41 e 42. Eu estava atravessando um velho tronco, outro dia lá embaixo, em um charco, ou o que é chamado de calabouço. E eu pulei para aquele tronco. Na parte de fora ele parecia bom, aquele tronco de madeira. Ele fica boiando, ele serve de boia, né? Parecia um grande tronco de faia, mas quando eu pulei em cima dele, um grande pedaço dele caiu. Ele estava todo podre e mole. Eu disse, esse é o jeito que os cristãos estão se tornando. Por quê? Primeiro, não estão examinando se estão corretos na fé. E aí você se lembra do resto. Eles têm estado em pecado e transgrediram tanto que se tornaram moles, molengas. Eles nem sabem mais o que é opróbrio. Eles não podem aguentar peso algum. Eles não têm como manter suas casas limpas. Eles não têm mais como manter seus ministérios limpos. Eles têm que viver aí como mordomo infiel, perdoando todo mundo. É assim que eles ficam. Eles não podem aguentar peso algum. Eles não sabem o que significa vencer. E vencer é permanecer. Agora, essas alturas, eu digo, permanecer com a cara quebrada, com o nariz quebrado, todo arranhado, todo ralado, cheio de mercúrio cromo, esparadrapo, mas permanecer. Permanecer. Então eu comecei a pensar neste texto. Vencer
significa conservar vida em você. Aquele tronco perdeu a vida que tinha nele. Por isso, ele quebrou, ele não sustentou. Quando a vida saiu, foi aquilo que levou aquele tronco àquela condição. Ele foi um tronco. Ele foi uma bênção. Mas ele apodreceu. Ele deixou a vida sair dele. Ele perdeu aquela sensibilidade. De quando errar, consertar imediatamente. Ele cauterizou a sua consciência e não podia mais ouvir a voz daquele que está avisando para ele que o inimigo está chegando, que é o diabo que está chegando. Qualquer mensagem que ele abre, Deus fala com ele. Qualquer página da Bíblia fala com ele. Mas falava, não fala mais. Isso ficou pior do que nunca quando ele caiu no rio onde as águas estavam. Então agora você toma um cristão que está suposto a ser um cristão, deixa a vida de Deus ir, dele a experiência do gozo de servir a Cristo e viver em uma igreja onde tal coisa está acontecendo, ele apodrece 2 vezes mais depressa. Viva certo sobre isto. Então, se tentamos seguir a mensagem da hora, ou pelo menos esta parte da mensagem, nós deveríamos viver constantemente na vida de Cristo. Porque senão, você prostra, você perde o ânimo de vir à igreja. E quando vem por um constrangimento. Isso não está no seu coração. Você está prostrado. E você prostra por aí. E qualquer espírito pode montar em você, cuspir em você, sujar em você, fazer o que bem entende com você. E ele diz: vamos para cá, vamos. Vamos ver isso, vamos. Vamos ali, vamos. Vamos ali, acolá, vamos. Vamos para lá, vamos. Entra ali, entra. Sai ali, sai. Fala com ela, fala. Olha para ele, olha. Sai com ele, sai. Você fica tão obediente, tão sensível a esses espíritos, como você deveria estar sensível à pomba, como Jesus era sensível ao mais leve toque dela. Para conseguir um lugar eu vim tão cedo. Continua assim, irmã. Continua assim. Cheio de cicatrizes. Não importa. Conserva essa vida que há em você. O trigo vai morrendo tudo. O sistema vai morrendo. A cana dele morre. A palha morre. Só fica a vida num grãozinho lá dentro. É isso mesmo. A lavoura, quando ela está perto de ser colhida, ela é feia. Mas a vida está nela. E Jesus quer só um pouquinho. A vida significa um germezinho que está lá naquele grãozinho tão pequeno, tem um germezinho menor ainda. Aquele que é a vida. Conserva essa vida em você. Conserva porque ela vai ser multiplicada como os pães e os peixes, como o azeite e a farinha. Senhor Deus, eu sei que o Senhor está falando aqui independente de mim. O Senhor não me poupa, eu sei disso. O Senhor nos deu esse sinal tremendo aqui, porque eu não sabia
que ia se tratar daquele assunto. Eu não pensei naquilo. E nós estamos ante a tua face, ante a tua presença. E quando as pessoas chegam na tua presença, duas coisas podem acontecer: vida ou morte. Ananias e Safira foram à casa de Deus, um movimento que estava havendo, e lá elas morreram, porque eles foram com mentira. Tudo está nu e patente diante dos teus olhos. Nós não fazemos nada pensando que o Senhor está sendo enganado. A mulher não faz nada pensando que o Senhor está enganado. Ela pode estar enganando o marido por um pouco de tempo, não por todo o tempo. O homem também. E assim é todo mundo. Então nós estamos aqui, e o Senhor conhece até mesmo a nossa nudez. O Senhor conhece tudo o que somos. E foi o que ouvimos ontem à noite. Aqui está o Jim. Aqui estou eu. E a irmã diz: aqui estou eu. O irmão diz: aqui estou eu. Agora, nós somos vencedores. Porque nós estamos aqui, Senhor. Nós temos ânimo. Nós não estamos aqui por dinheiro, por finanças, como diz o profeta. Nós estamos aqui porque o Senhor nos deu prazer, gozo de estar aqui. É o melhor momento da nossa vida espiritual, que envolve o nosso espírito, é aqui. Não existe outro. Moça doente, arranja o trabalho para aquele homem que precisa trabalhar, dá juízo para essa mulher cair no seu juízo perfeito, se arrepender e não deixar seu lar ser destruído. Ajuda essa família, ajuda a olhar para essas crianças, ajuda cada um, Senhor, na sua angústia, no seu sofrimento. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Agradecemos ao nosso bom Deus por mais esta mensagem que ouvimos, pregada pelo nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Esta programação, com uma poderosa mensagem a nosso favor, acontece todas as terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 18 horas.
A Web Rádio Fé para Vencer o Mundo transmite o nosso programa todos os dias em 2 horários, às 6 horas da manhã e às 18 horas. Às 18 horas, a Rádio daqui, em onda média de 1230, também transmite os nossos programas. Os nossos cultos ao vivo, bem como a Web Rádio, são transmitidos através da nossa página tabernaculodafé.org.br. Nos despedimos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus.